O reino de Deus, anunciado ontem através de duas parábolas, ele vai ecoar nessa semana nos gestos, como a gente pede na oração da coleta, a oração inicial. No pensar e no agir. Porque a vida da gente é cheia de projetos. Então, por exemplo, eu projeto o meu dia de amanhã. Se eu estou dentro de uma rotina, eu já sei o horário que eu tenho que acordar, o café da manhã, talvez uma rotina de atividades físicas, na sequência o trabalho, talvez eu tenha alguma coisa para fazer na hora do almoço, deixo aquilo anotado ou tenho boa memória, não é o meu caso, eu preciso anotar as coisas. Vou saber mais ou menos o horário que eu vou sair pela tarde, planejar, olha, tem aquela reunião de igreja, tem aquele outro momento que eu vou vivenciar isso ou aquilo. A gente faz um plano. E a vida espiritual, muitas vezes, a nossa vida espiritual é deixada de lado. Nós não planejamos, por exemplo, crescer na fé, aproveitando cada tempo que a igreja tem. Às vezes a gente já passou tantas quaresmas e não transformou interiormente a nossa vida. Às vezes nós já passamos tantos natais e não transformamos diante da mensagem que o Natal faz à nossa vida. Talvez a gente participe ou acompanhe pela televisão a missa diariamente aqui na Rede Vida, mas não mude o nosso agir. Pode até dar uma cambiadinha, uma mudadinha no pensar, mas não consegue fazer com que esse pensar se torne prática. E qual é a prática do reino de Deus que cresce misteriosamente, plantado por nós, como enviados de Deus? Qual é essa prática do reino de Deus que é como um arbusto grande, da menor das sementes, que acolhe pássaros e encanta quem vê a pequenez da semente, a sua fragilidade e a grandeza daquele arbusto? Quem é esta planta que Deus tira do meio do nada e planta num lugar especial em cima do monte? Quem são essas pessoas chamadas a frutificar no amor, que um dia acolherão o paraíso perdido por nossos pais, por causa do Filho de Deus, e porque não perdemos dele a salvação que ele nos deu? Somos nós. Mas como agir? E aí a primeira leitura vai contar a história de um rei bastante fraquinho, como a gente viu. Foi lá, um súdito o contrariou, ele já volta deprimido, não quer comer em casa, né? Parece muita gente de hoje. Na primeira contrariedade vai para casa, perde a fome, deita na cama de lado, né? É um cenário, parece uma novela, que era Acabe, mas que tinha uma mulher maldita, Jezabel. Jezabel mostrou aqui um pouco de toda a sua maldade. Ela que queria aniquilar Elias, né? Que era serva do profeta Baal, mesmo casada com o rei de Israel. Jezabel tinha uma influência muito grande. E ela vai e arma uma situação, arma uma calúnia, uma mentira, um falso testemunho contra Nabô, que era o dono daquela vinha que o seu esposo desejava, e ele acaba morto, e justamente está aí a grandeza, né, do seu feito, não a grandeza moral, mas justamente a sua perspicácia e a sua maldade. E o Evangelho fala disso também, fala, toma cuidado, porque existem pessoas más, existem pessoas que de fato querem aniquilar a tua vida, querem passar a perna em você, mas não seja inimigo delas. Se elas te exigirem 1 quilômetro, caminhe 2. Se ela quiser roubar um pedaço da tua roupa, dê a roupa inteira. E aí Jesus bota a gente diante de uma provocação muito difícil de ser vivida. Porque parece que a gente tem que ser bobo diante daquele que
pode alguma coisa contra a gente, oferecendo, por exemplo, a outra face. E qual é a chave de leitura para a gente entender isso? Entender o amor de Deus, que a gente não consegue entender. Eu repito, nos últimos 300 anos, quando nasce o romantismo, não só do prospecto da poesia, mas a literatura mesmo, romântica, de casais, de trovas e de todas essas coisas, praticamente tem 300 anos essa linguagem literária. Nós passamos por uma transformação muito grande do que é o verdadeiro amor e do que é o amor que se transforma em poesia. Então eu vou dizer para vocês o que é o amor do romantismo, que não é o amor de Deus. O amor do romantismo é assim: eu desejo, consigo, eu me alegro. O amor do romantismo em relação ao homem e à mulher: eu a desejo, ele a deseja, os dois são motivos de alegria quando se desejam mutuamente. Não é assim que acontece? Um desejo mútuo. E a gente fala, olha, o amor de homem e mulher tem que ser uma pista de duas mãos, mesmo tanto que vai, tem que voltar. Mas o amor de Deus é assim? Não. Qual que é a primeira coisa que nos ensina o samaritano? Aquele homem assaltado, violentado, está caído à beira do caminho. Jesus fala assim, ó, passa um homem da lei, passa um sacerdote, passa o homem que a gente mais odeia, que são os samaritanos. E o samaritano vai lá, põe o cara no cangote, leva até uma hospedaria, cuida dele com as próprias mãos, e ainda dá 2 moedas, enquanto ele está viajando, para pagar a hospedagem daquele homem, para ser cuidado numa hospedaria. E aí, esse evangelho nos ensina assim: quem se fez próximo? O sacerdote, que ficou com medo de se contaminar, o levita, a mesma coisa, mas que eram religiosos, ou aquele que a gente odeia, e que possivelmente ele nos odeia, mas ele fez daquele homem que ele não conhecia o seu próximo. Por que eu estou dizendo isso, amados? O amor de Deus não tem um objeto de desejo, o outro não é um desejo, o outro não precisa corresponder, o outro não precisa se doar da mesma maneira, não é uma via de mão dupla, porque o amante ama só por amar, e faz próximo, e faz o outro aquele que ele deseja sem desejar, faz próximo não o seu desejo. E outra coisa, a alegria do amor de Deus, vamos ler Lucas 15, é encontrar o amor, é encontrar aquele que está perdido, aquele que tem que ser feito próximo. Mediante isso, a leitura do amor de Deus é totalmente diferente. Deus não precisa de nós, por isso não nos deseja. Mas é justamente isso que Ele nos pede. A mesma coisa. Você consegue amar alguém que não deseja amar? Que não deseja ter perto? Assim fazem os santos. Quando, por exemplo, num hospital, quando um ser humano absolutamente deformado, com câncer em estado terminal, já cheirando mal, é o desejo de amor de um cristão. Quando um irmão em situação de rua, com todas as devidas proporções e cuidados, ele é amado, ele é acolhido, ele é abraçado, sem ter um banho, sem fazer barba 1 mês, ele não é o meu desejo,
Entende? Eu não desejo abraçar alguém que está fético, apodrecendo, mas ele é o meu próximo. A alegria de quem ama é a alegria que nos coloca diante desse amor de Deus que condiciona a paz, que condiciona esse amor de verdade. E essa é a dificuldade. Amar romanticamente é amar sob dois aspectos. Quem eu desejo vai me desejar e ambos vamos ficar alegres. Amar como Deus ama eu devo desejar todo aquele que merece ser próximo, ou seja, aquele que mais precisa, não é aquele que merece. E nem sempre nós merecemos o amor, por exemplo, que Deus dá por nós. Porque o amor de Deus não é desejo, é entrega. O amor de Deus atende a gente sendo bom ou mal os nossos pedidos. O amor de Deus atende com o sol todos os dias, os bons e os maus, faz crescer a planta, chove sobre bons e maus. E por isso Ele pede àqueles que prestam atenção na sua palavra, para que de fato não enfrentem o mal com o mal, enfrentem o mal com o bem. Ou seja, o que eu falei no início da celebração? Será que hoje eu produzi bem suficiente para eu mergulhar o mal que eu produzi dentro desse bem? É assim, Jesus está falando isso. Como vocês querem encapsular o mal? Como vocês querem vencer o mal? O mal, enquanto vocês existirem, acontecerá na terra, porque nós fomos marcados pelo mal, pelo pecado. Como a gente combate o mal? Com o amor romântico ou com o amor que imita o amor de Deus? O amor que não é nem de desejo, nem de felicidade. Ou seja, o amor que ama quem não merece. O amor que ama quem não quer ser amado. Quem já não se acha nem em condições de receber esse amor. E assim somos nós. Quando a gente lembra de tudo aquilo que Adão e Eva, de fato, travaram com Deus, e todos aqueles que na história tiveram importantes brigas com o céu, Deus não deixou de amá-los. Deus apenas compreendeu que não era momento da promessa. Mas para nós a promessa já foi realizada em Jesus Cristo na cruz. E esse amor já foi derramado. Eu merecendo ou não merecendo. E para que eu seja feliz e combata o mal, eu preciso imitá-lo. Repito, para a gente pegar e não esquecer. Um amor que não deseja o próximo, mas ama. Ou seja, não é um amor romântico, mas é o amor de Deus. Então hoje a gente tem que pedir, Senhor, capacita-nos para sermos estes produtores de amor que consigam encapsular todo o ódio que existe, torná-lo fraco, preso. E diante dos nossos gritos, atendei, escutai nossas palavras, nossos gemidos, e ficai atentos ao nosso clamor, porque nós só conseguimos amar como o Senhor nos amou, com a graça da Tua presença, com a força do Teu Espírito. E assim a gente segue para uma experiência de Deus cada vez mais profunda e verdadeira. E quando aqui na terra o nosso amor humano, romântico, se esgotar, a ponto de não mais existir, aí sim, amados, só haverá paz, porque não haverá mais desejo, mas sim proximidade. Eu amarei não porque desejo o outro, mas porque Deus mandou amar.
Eu ficarei feliz não porque o outro correspondeu ao meu amor. Eu ficarei feliz porque eu amo como Deus me amou. Desafio grande. Quase impossível se não fosse a força do Espírito Santo. Quase. É possível da gente fazer crescer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.